Para o bem ou para o mal, Maligno é um dos filmes de terror mais surpreendente dos últimos anos. Só antes de começar a falar sobre o filme, eu queria fazer um convite para vocês que são fãs do 16mm, para vocês se tornarem membros aqui do canal por R$ 6,90 por mês. Vocês podem ajudar a gente a continuar mantendo esse canal e também receber conteúdos exclusivos, inclusive uma reunião no final do mês para a gente debater, para a gente conversar sobre um filme que vocês mesmos vão escolher. Bom, eu vou dividir essa crítica aqui como eu tenho feito com algumas. A primeira parte sem spoiler, eu aviso vocês, aí a segunda parte depois da nota eu falo alguns spoilers que eu acho que nessa crítica é bom, vale a pena até para exemplificar algumas questões. Esse é um filme dirigido pelo James Wan e protagonizado pela Annabelle Wallis. O James Wan vocês já conhecem, lá de Invocação do Mal, lá do primeiro Jogos Mortais, e também é produtor de toda essa série de filmes no universo de Invocação do Mal, além de outros filmes como Aquaman, quando ele vai mais para a ação. E eu acho interessante ressaltar isso aqui, porque esse é um filme que, por um lado, ele faz um tour por todo o terror, pelo terror e seus subgêneros ao longo da história. Então ele, de certa forma, comenta sobre o próprio cinema, ao mesmo tempo que aqui a gente tem o James Wan que a gente conhece e um James Wan que quer subverter as próprias expectativas. Então aqui, acho que acima de tudo, o que mais me surpreende é como o James Wan, ele não tem muitos truques. Ou, pelo contrário, ele tem muitos truques, só que ele deixa isso bem claro para o público. Então, ele geralmente usa muito a movimentação de câmera para mostrar todo aquele espaço. Ele geralmente faz filmes de terror que se passam, por exemplo, dentro de uma casa. E aqui ele vai fazer isso. Primeira cena que tem dentro daquela primeira casa, a gente vai ver como funciona todo o ambiente, ele vai passear um pouco pelaquela casa, mas de repente ele começa a subverter um pouco isso, e ele começa a deixar muito claro pra gente a presença da câmera ali. Então a câmera, ela é sentida, ela, por exemplo, sem corte algum, ela vai sair aqui de um plano geral, vai começar um traveling e de repente ela vai subir para um plongé que vai mostrar todo aquele ambiente de cima para baixo, e isso é muito claro, a gente consegue ver todo o trabalho de câmera. Só que mais claro ainda é o CGI aqui. Então ele vai fazer algumas desconstruções, tanto na história quanto visualmente, aqui no caso, que o CGI fica muito claro. Então se desfaz em tela o ambiente para a gente entrar em outro ambiente, e tudo isso é feito por meio da computação gráfica e fica muito claro. Então é quase como o diretor falando pra gente: olha, eu não tenho truques, eu vou deixar os meus truques muito claro para vocês e vocês vão entender o que eu tô fazendo. Só que ao mesmo tempo que ele parece mostrar tudo pra gente, parece que a gente entende qual é aquele filme. Logo de início, em algum momento do filme eu pensei, ok, esse parece ser só mais um filme do James Wan, com todas as características dele, bem parecido com os Invocação do Mal, por exemplo, com os filmes que ele faz de possessão demoníaca e tal, e ele começa a subverter isso, entrando em vários e vários gêneros e subgêneros do terror. Então esse filme, que inicialmente parece só mais um filme de possessão demoníaca, vai viajar por obras como, por exemplo, O Bebê de Rosemary, vai passar pelo expressionismo alemão aqui de forma muito clara, por filmes de monstro e até pelo cinema de ação. E aí eu trago de volta o Aquaman, que é quando James Wan dirigiu o seu blockbuster de ação. Ele vai trazer alguns elementos aqui. Talvez esse filme não funcione para muita gente justamente por causa disso. É um filme que parece que ele está se reinventando o tempo inteiro, e é um filme que, por um lado, ele sugere para o público que ele está se mostrando, por outro lado, ele esconde muita coisa e deixa para revelar só na hora H. Então é um filme que parece primeiro falar sobre trauma, parece ser um filme bem genérico de terror, sobre o trauma, o passado vindo assustar
o presente e também com a imaginação e o real, como ele vai trabalhar isso, então o acreditar naquilo que parece ser imaginação. Então são vários e vários temas bastante recorrentes, vários elementos aqui estéticos da direção que são muito recorrentes no cinema de terror em geral e que aparecem muito nos filmes do James Wan também. Então os jump scares, como é trabalhada a energia elétrica, então a ameaça está chegando, a luz começa a piscar. Aqui ele deixa claro mais uma vez a ameaça, né, como eu falo, como ele revela os seus truques. Então sempre que ele coloca uma luz vermelha forte em cena, que é aquela luz de emergência, fique sabendo que ali tem o perigo e ali provavelmente vai ter morte dali pra frente. Então é mais uma vez, o James Wan ele revela alguns dos seus truques, ele revela esse cinema mais genérico que ele parece fazer inicialmente, para depois ele começar a subverter tudo isso, quebrar as expectativas, e é aí que eu falo que muita gente pode não gostar. Você pode esperar uma coisa e quando vem esse algo completamente diferente, para muita gente isso não vai ser tão satisfatório assim. Eu confesso que para mim funcionou. Eu gostei, eu consegui embarcar e o James Wan, acima de tudo, é um cara que tem um controle muito bom do terror. Então, da cena, como ele mostra essa cena, como a gente conhece aquele espaço e como ele controla muito bem o tempo do terror. Então ele sabe quando esticar bastante uma cena, aquela ameaça presente ali, a gente sabe que a ameaça está ali e ele vai fazer o personagem se movimentar, muitas vezes até em plano geral, a gente vendo tudo e a gente fala da onde que vai vir a ameaça e pronto, ele escolhe a hora certa para fazer essa ameaça surgir. Em outros momentos a gente espera que aquela ameaça pode demorar mais tempo para aparecer e aí ele subverte a nossa expectativa, rompendo isso com a ameaça aparecendo rapidamente. Então é o James Wan falando sobre o próprio cinema dele, sobre os filmes que ele já fez antes e também sobre o próprio cinema de terror, os gêneros, os subgêneros que vieram antes e até alguns flertes com outros gêneros, como por exemplo o suspense, o suspense investigativo e também a própria ação que eu não esperava no filme. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 8 para Maligno. Não sei se vai ser um filme que todo mundo vai gostar, eu acho que ele tem tudo para ser um filme bem divisivo. E bom, vamos entrando aqui na parte com spoilers. Então, a partir de agora, spoilers. Como eu disse antes, o James Wan vai passar por vários subgêneros do terror e para mim tem alguns momentos muito claros do expressionismo alemão, né? Aquele movimento do cinema alemão lá da década de 1920, com terror e tal, que tem muitos espaços meio deformados, muito jogo de luz e sombras. Então tem isso, por exemplo, na cena que se passa no hospício ali que está abandonado, tem isso na cena em que o policial está perseguindo ali o bandido, né, que até então a gente acha que é um assassino. De certa forma tem um flerte com o próprio subgênero do slasher, então em determinado momento do filme a gente vai achar também que é um filme de assassino. No começo do filme flerta muito, como eu tinha dito, com a possessão demoníaca, então aquela primeira morte, a morte do marido e tal, parece muito que é um espírito. Tem o lance do bebê, que é para mim uma conexão muito forte com o bebê de Rosemary, e aí a gente vai ter mais lá pra frente, no terceiro ato também, a ação que pode ser muito divisiva. Então pode ser que muita gente não goste dele simplesmente abandonar o terror por determinado momento e ir para uma cena, uma sequência ali de ação propriamente dita. Então, claro, tem um assassino em cena, né, assassinando todo mundo, com o gore muito presente, ele não esconde o sangue aqui, eu gostei disso, mas é uma sequência de ação, mais uma vez, deixando o CGI na movimentação do personagem muito claro. Só que pra mim isso funcionou e talvez funcione justamente porque o James Wan tá mostrando pra gente que ele sabe dirigir muito bem a ação. É uma ação melhor do que a maioria dos filmes de ação de Hollywood. Então, planos longos, a gente
tendo muita noção daquilo que está acontecendo em cena, com uma movimentação artificial em meio ao real, que é justamente da protagonista, que ao mesmo tempo é a antagonista. E eu acho que ele consegue levar até muito bem a narrativa para esse momento. Então, quando entrou esse momento de ação que poderia ser uma grande quebra, eu já estava completamente envolvido e eu acho que toda a sequência funciona, pelo menos funcionou pra mim. E aí a gente tem a grande revelação, que é o assassino dentro da protagonista, né? Esse parasita, que aí, referência pra mim, clara, com filmes de monstro, mas principalmente com Alien. E pode ser outra coisa que muita gente pode não gostar, porque algo que o James Wan faz muito bem aqui é esconder esse personagem, né? Esse personagem parasita por quase todo o filme. Então, até então, é sugerido apenas uma possessão demoníaca, como se a gente estivesse vendo a protagonista sai de si, ela é possuída e comete os crimes. Ele sugere isso por muitos momentos, né? Como ele cria a sombra dela, então ele já vai dando algumas dicas desse plot twist. E aí, quando o plot twist chega, a gente vê que essa ideia de amigo imaginário, da imaginação e do real, o que parece imaginário se transforma em algo físico. Então, o que parecia ser apenas um amigo imaginário, apenas algo que possuía a protagonista, a gente vê que, na verdade, ele está dentro dela. E talvez essa seja a grande subversão do filme para trazer mais um subgênero do terror aqui. Então, eu acho que cada elemento da narrativa vai se demonstrando como algum subtexto, e esse subtexto está amplamente relacionado ou com outro gênero ou com um subgênero do terror ou com a própria carreira do James Wan. Então, no geral, eu gosto bastante como ele pega esse terrorzão que é mais popular, né? Aquele terror de shopping, com todos os elementos de um terror de shopping, faz a gente acreditar que vai ser isso, e ele aproveita para ir para vários caminhos, para quebrar várias expectativas que ele vai criando anteriormente e fazer comentários com vários outros, trazendo outros gêneros, né? Tanto esteticamente, tanto visualmente, quanto também por meio de simbolismos. Mais uma vez, vou repetir, um filme que pode ser muito divisivo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram ou não. Principalmente, eu acho que o que pode ser mais divisivo são essas revelações finais e principalmente aquela cena de ação dentro da delegacia, que era algo que não parecia muito previsto no próprio filme. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta.